No ar Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria. Peço para você se inscrever aqui no nosso canal, já dar um like nesse vídeo. Me segue também nas minhas redes sociais. É só procurar Pedro Rodrigues Produtor no Instagram e no TikTok que você me encontra lá. E hoje temos conosco aqui uma dupla de dois. Pode ser, né? Mais. Pode ser. Porque na verdade eles estão aqui que não cabia mais gente aqui, né? Sim. Mas é uma trupe de vocês, chama trupe, né? É isso, uma trupe, companhia. Eu sou uma pessoa uma família, né? Exatamente. Tá mais pra família. Família, né? Família Malasportam. Malasportam, eles põem o GC aí do Malasportam. Eles trabalham com um negócio de recriação infantil, a gente trabalha né? com teatro, música, literatura e brincadeiras. É a pesquisa da companhia Malasportam. Teatro, música e literatura e brincadeiras. Literatura e brincadeiras. Vai além da recriação. Ah, vai. Não é só... A recriação, ela vem na parte das brincadeiras, né? Mas através você até pode fazer tudo isso brincando, utilizando-se da recriação. Sim, exatamente. Mas o que vocês fazem não é só recriar. Não é recriação. Na verdade é uma formação, vamos dizer assim, né? A gente cultural. Começou na recreação, na monitoria, uns 10 ou 15 anos, mais? Mais, uns 20 anos atrás, A gente se conheceu num projeto do Pão de Açúcar, né? Era um projeto voltado para criança, para o consumo consciente, era um mercado feito para os pequenos, né, que tinham as gôndolas, eles faziam a comprinha, aí pegavam a nota fiscal, aí eles faziam câmbio com moedas de outros países, tinha teatro de fantoche, parte das ciências, né, que é onde tinha um laboratório de ciências que a gente fazia um monte de ciências loucas, várias brincadeiras, né? Tinha uma padaria também, eles faziam um pãozinho. Era a TV Cultura dentro do supermercado. Exatamente. Inclusive perfeito. O teatro que tinha lá de teatro de fantoches, algumas pessoas eram o Mário, do Cocoricó. Do Cocoricó, que era da TV Cultura. Mentira, que vocês conheceram o cara do Cocoricó. Sim, mas não era o Júlio, não, né? Era o que fazia o Júlio. O Gustavo é fã do Júlio. Então aquela história do Cocô, ele adorava. Então... Hoje juntando as pessoas, esse projeto, né? Sim, o Marlon sempre teve uma vontade, um talento natural para se apresentar em público. Um artista nato, né? Um compositor, um pesquisador, né? Já foi até para a Alemanha, eu já ia roubar. Já só fala. Ele foi para a Alemanha, fez um caminho dos irmãos Green, né? Junto com a Ritovski, e acho que ele até pode falar melhor do que isso. Sim. Mas antes disso, a gente também, nessa época que a gente se conheceu, é onde a gente foi também conhecendo outras pessoas, porque a Rita, minha companheira, que também faz parte da companhia, que a gente que fundou a companhia, que começamos a companhia junto com meu pai também, que também é o artesão da companhia. Aí a gente conheceu a Aurora, né? A Aurora, a Michelle, a Cris, que elas faziam faculdade juntas, a Rita com elas. E aí o Jamelão era casado com a Aurora na época. Fazia faculdade nessa área. Não, serviço social. E eu fazia geografia nessa época. Humberto é formado em letras, ele já tava. Não, ele quase foi jubilado, na verdade. Foi quase jubilado na USP lá. Ficou só 6 anos. Eu lembro que ele não trabalhava nunca essa faculdade. Tinha quantos eu anos? mudava de faculdade e ele tava na mesma lá ainda. O curso era de quantos anos? De 4 anos. Aí você fez mas 6. Tinha mais um ano de licenciatura. Eu conheço um cara. Francisco Prisco, vou dar um abraço pra ele. Ele demorou 20 anos pra se formar em engenharia. Caramba. Nossa, 20 anos. Começa, para, tranca, volta. Demorou uns 20 anos pra se formar em engenharia. Então o seu 6 tá bom também. Parte do tempo, né? E outra coisa, você estudou letras, tá dentro do que você faz hoje, né? Porque você escreve, você compõe. Exato. Agora o Marlon estudou geografia. Não, então, mas aí não terminei a geografia. Na verdade, não era geografia, nessa época era turismo que eu fazia. Aí eu fiz 3 anos e meio de turismo, daí eu larguei o turismo, faltava um semestre só pra eu largar. Quem se forma em turismo é turista? Turismólogo. Não é turista, não é turismólogo. E aí depois eu larguei, aí eu fui pra geografia, fiquei um semestre também, larguei, aí eu me formei em pedagogia. Sou pedagogo, da área da pedagogia. Aí o rapaz se encontrou. Isso, aí que foi fantástico, porque a pedagogia veio bem forte
quando a gente trabalhava nesse projeto. Porque esse projeto ele misturava educação com arte também, porque isso que era fantástico, né? A gente recebia muitas escolas na semana e final de semana a gente recebia... De semana também local, recebia, né? As pessoas locais, mas era mais escola que a gente atendia de semana, né? E de final de semana é para o público aberto. Então a gente conheceu muita criança, assim, a gente trabalhou com muita criança. E nesse projeto tinha muita gente famosa no começo, né? A gente chegou a ver uns globais lá, era ali na Teodoro Sampaio, né? Hoje agora virou um pet. Não, já virou várias coisas. Já virou, Mas aquele espaço ficou na nossa... Eram 3 espaços, né? Foi uma escola, na verdade. Santa Amaro, né? Tinha Santa Amaro, que era na Barba Gato, em frente ao... Eram uns espaços menores. E na Ricardo Jafé, né? Na Ricardo Jafé. Era o Pé na Estrada que cuidava, junto com o Pão de Açúcar. Isso. Que é onde a gente conheceu também a Elis, trabalhou lá com a gente também. E é maravilhoso, né? Era um projeto muito bacana, porque era um estudo do meio dentro do mercado, que as crianças iam lá para aprender mesmo. Então elas trabalhavam no terceiro setor, né, Humberto? Isso. Você trabalhava isso. Tinha também uma época que você... na época do... Isso é mais na época sua. Que onde você conheceu as meninas do conto também, que elas contavam história também, né? Foi. As meninas do conto ali. Exatamente. Então o Pão de Açúcar foi mais ou menos que uma escola onde a gente se conheceu, todo mundo mais ou menos na época da faculdade, né? Lá para os nossos 20 e poucos anos. A gente viajava muito também, a gente ia pra praia, né? Levava violão, levava tambor, levava ideia, levava música. Sim. E algumas das composições que nós temos hoje, né, remetem a esse tempo que a gente viveu. Tudo que a gente vai vivendo vai somando, na verdade. Né? Exatamente. É só a gente saber filtrar, né? Só saber filtrar. Exato. Eu, por exemplo, não sei se vocês já assistiram aqui, eu tive a experiência de compor uma música e gravar um clipe infantil, né, do Risco, Rabisco. Risco, rabisco, garatujou, algarismo, careta, piscadela, um aceno na janela. Cara, mas esse trabalho de vocês é muito bacana, cara. Eu admiro muito quem tem. Você, em paralelo, você estudou teatro, alguma coisa assim, ou foi? Eu vim do teatro, né? Antes de começar a trabalhar com educação, eu já... Desde os meus 15 anos eu trabalho com teatro. Já tem todo um... Então, e trabalhei com pessoas... Eu fiz teatro não por uma via de uma escola de artes, mas sim pelos... as pessoas que eu queria trabalhar. Eu trabalhei com pessoas bem bacanas, assim, Magali Bife, Parlapatões, estudei com pessoas como Walter Portela, né? Estudei pessoas com que eu queria entender a pesquisa deles ali no teatro. E Esther Góes, né? Você trabalhou na MTV também. Também trabalhei na MTV, tive uma oportunidade de trabalhar na MTV. Você trabalhou na MTV? Trabalhei com cenário também, né? Na frente das câmeras ou atrás? Não, eu trabalhava por fora, assim, eu trabalhava na parte de evento. Eu não sei se você lembra na época do Garganta Torcicolo, que era um videogamezinho que você colocava pro lado, ainda era telefone, era um videogame interativo. Sei. E aí eu trabalhava nessa onda aí. Os números é que comandava o bonequinho lá. Eu pensava que você ficava lá... Pô, galera, agora vamos ouvir aí novo clipe do Rush Chili Peppers. Não, aí já estaria outro nível, né? Já estaria outro nível. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu era muito novo era ainda, aqui perto, né? Aqui na Sumaré. Isso, na Sumaré ali. Aliás, não sei se vocês acompanharam, teve um cara, um empresário, não sei bem quem foi, comprou toda a estrutura da MTV. Caramba. E montou uma TV direcionada pra gamers e tal. Essa geração Z agora, acho que durou 6 meses e fechou. Também, né? Cara, não, e assim, quando eu vi, eu tava trocando os canais, e era TV aberta, não era canal fechado. Caramba. Eu tava trocando os canais, entrou um negócio de GIF. Falei, que TV é essa, né, cara? Falei, pô, aí fui pesquisar, vi o que era, mandei um currículo. Claro, né, perto de casa e tudo mais, mandei um currículo, mas passou 6 meses e fechou. Não rolou. Não vingou. E segundo fontes de pessoas que me contaram, disse que o negócio foi, disse que os funcionários ficaram sabendo por carta. Caramba. Belo dia você tá na sua casa, aí você recebe uma carta, olha, não venha trabalhar amanhã porque não tem mais. Nossa, mas era a pior forma de se terminar um trabalho. Simpático, né? Como era o nome, Gu, daquela TV? Você lembra? Loading. Eu tinha 16, 17 anos e eu tinha uma responsabilidade muito grande. Eu trabalhava na parte de evento e aí tinha modo esporte MTV. Eu entregava também os prêmios para as pessoas que ganhavam e até a casa das pessoas. Produtor. Um produtor.
E muito novo, né? Os caras... nessa época eu morava lá na Coab 2 em Itaquera, o carro da MTV me pegava lá, então imagina, os moleques do meu prédio lá, tudo... saindo com a MTV. E a MTV era uma coisa muito jovem, né? Era muito pra frente. Era uma TV diferente, né? Não era uma TV fechadona, assim, era uma TV que tinha outras ideias. Eu tenho um cunhado que ele trabalha com televisão também, né? E ele... até hoje ele grava programas de TV, ele tem uma produtora independente que grava esses programas, que grava fora e entrega a fita para passar na TV, ele faz isso. Aí ele contou que uma vez ele tinha que levar uma fita na MTV. Ele já tinha levado em outras TVs, né? Dessa vez eu preciso levar na MTV. Ele pensou assim, não, vou na MTV, é uma televisão grande, né? Vou me vestir melhor um pouco. Botou a camisa. Nossa. Quando chegou lá, ele parecia um alienígena. Cara. Nossa, eu fui da época do Cazé, quem? Kid Vinil? Kid Vinil, não, só a galera antiga, o Thunderbird, né? Thunderbird, nossa, Thunderbird eu curtia muito. Então era uma galera, era outra ideia, era uma TV diferente, assim. Aí depois... Os caras singulares, né? Com um estilo próprio. Sim, né? sim. Cara, mas é legal. Rock Go MTV, lembra? Rock Go MTV? Lembro. Putz, o Rock Go MTV. Foi o primeiro, eu fui no primeiro, tava ali no primeiro ali. Comentário, eu lembro de uma coisa que eu nunca esqueço, os caras faziam direitinho, como se fosse uma transmissão mesmo. Sim, né? Então, sim. Tinha um comentarista, olha, eu acho que o Supla só tá em campo. Eram os meninos que faziam, como que era o nome deles, meu? Eles faziam rádio também, na 89. Os sobrinhos da Taíde. Sobrinhos da Taíde, eles que faziam. O Cadu? Eles que faziam. Eu não lembro o nome deles, mas eu sempre que eles faziam esse Sobrinhos da Taíde. O Supla só tá em campo porque a mãe dele é prefeita. Aí o Supla fazia um gol. Não, o Supla realmente, eu falei desde o começo, o melhor jogador em campo. Os caras eram demais, cara. Os caras eram demais. Eu não sei por que acabou o Rock Go, meu. Aquilo era demais, cara. E era com bandas, né? Então eu conheci muitos artistas ali. Foi uma... Imagina, eu com 16 para 17 anos ali, tá com isso foi uma loucura, foi uma experiência ótima. Muito legal. Cara, mas é legal porque você teve essa experiência com 16, 17 anos, de já conseguir, assim, não sei se foi o seu primeiro emprego, mas um dos primeiros. Sim. Já na área que você segue até hoje. Até hoje, exato. Que eu consegui meu primeiro emprego no departamento jurídico de uma construtora. Nossa. Nem me fala, eu fui office boy, trabalhei de garçom. Não, mas eu trabalhei de cabeleireiro também. Antes eu trabalhei muitos anos de cabeleireiro também. Foi meu Aí não sei emprego. se vocês têm a mesma experiência que eu, assim, cara, mas eu venho de uma geração, de uma época, que a gente não podia escolher muito o trabalho que queria fazer. É verdade. Assim, cara, eu consegui um emprego numa construtora, no departamento jurídico de uma construtora, a melhor coisa é eu ser advogado. Era uma coisa terrível, por outros motivos, né? Hoje em dia a molecada. Hoje em dia a molecada pega um emprego aqui, não gosta, larga, já pega outro. Naquele tempo era assim, você conseguiu um emprego. E a cobrança é menor também, né? Porque a cobrança era maior. Você conseguiu um emprego, não faça de tudo para não perder esse emprego, que sua vida depende desse emprego. Exato. Então eu fui lá e fiz uma faculdade de Direito. E você terminou essa faculdade? Terminei. Caramba, tem duas. Tem duas. Aí formado em rádio, TV. Rádio e TV. Eu fiz 20 e poucos anos, eu fiz Direito. No último ano da faculdade de Direito eu já não queria mais ser advogado. Fiquei um bom tempo trabalhando por trás das câmeras, né, fazendo gravação e tudo mais, aprendi muita coisa da parte técnica. Aí chegou uma hora que eu já estava beirando os 30 anos ali, falei, cara, se eu for precisar de um emprego nessa área, o que eu tenho de formação? Nada, né? Aí foi onde eu fui buscar fazer uma faculdade de rádio e TV. Que era o que você curtia e curte. E assim você encontrou. E a faculdade de rádio e TV me mudou um pouco a minha cabeça, porque eu perdi a vontade de trabalhar na parte técnica da coisa. Porque antes eu era o cara que era o técnico, aperta o botão, arrumo o foco, acerta a luz. Agora não, agora eu tenho vontade de fazer um negócio mais parecido com isso que vocês fazem, que é de produzir o conteúdo. Sim. Muito bom. Eu não posso dizer o mesmo, assim, porque eu fiz a faculdade de letras na USP, né? E já é muito parecido com o que você faz, né? Mas assim, o que eu queria era ser professor. Eu queria ser professor de português. Então eu ia nas atribuições do Estado, mas é um negócio muito confuso. Aonde entrou o desespero, né? Eu não conseguia entrar, né? Aí, passado um tempo, eu comecei a dar aula de projeto estudantil, né? Formação para primeiro emprego. Eu cheguei a trabalhar num projeto chamado ESPRO, né? Que é
ensino social profissionalizante, né? Foi onde eu mais exerci a minha profissão como professor. Pra você ter uma ideia, eu dava aula de técnicas comerciais lá, que não tinha nada a ver com letras. Não tinha nada a ver com letras. Então eu dava aula de comunicação, dava aula de redação, ensinava a fazer um memorando, a fazer um e-mail. Eu mudei um pouco, né? O curso que eu tinha que seguir, mas com base, lógico, tinha uma apostila, tudo, né, que a gente fazia, que tinha que seguir, mas eu puxava mais pro meu lado, né? E depois, quando eu prestei o concurso pro Estado, eu passei. Só que aí, quando eu fui pegar as aulas, eu tive uma proposta de uma agência de publicidade que pagava 3 vezes mais, né? Desculpa aí, Brasil. Bom, publicidade. Mas aí eu tive que tomar uma decisão na minha vida, né? Então eu abdiquei das aulas, né? O termo correto que eles usam é declinar, né? Declinei das aulas. Infelizmente terei de declinar essa proposta. Exato. E comecei a trabalhar com revisão de texto, né? Mais tarde, né? Depois que eu dei aula também 1 ano numa escola particular. Cheguei a dar um pouco de aula em escola pública. Lembrei muito do meu passado, porque eu estudei a minha vida inteira em escola pública, era terrível. Faltava professor, tinha briga. Uma vez, inclusive, eu fui lá dar aula, a diretora foi me apresentar a sala, né? E tinha 2 meninos, assim, uma menina e um menino num corredor. O menino tava sangrando assim, a menina tava assim, com a cara, né? Eu falei, o que aconteceu, né? Ele falou, eles brigaram, né? Eu falei, quem são esses meninos? São seus alunos. Eu falei, o quê? Aí eu fui um dia, aí no outro dia eu não fui. Porque eu achei pesado lá. Não dá. Professor contou uma história que um aluno correu com uma faca atrás dele. Eu fiquei meio assustado com isso. Eu tinha outras atividades. Falei, não, acho que eu vou esperar um pouco. Assim, e depois veio o concurso do Estado, né? Mas aí eu acabei partindo pra publicidade. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Vamos pra publicidade. Quem tá fazendo, tá tudo certo, né? Tem 2 lados, né? Mas você sabe que você tá falando isso daí, eu lembro que quando eu tava fazendo a 8ª série, até a 8ª série eu estudei em escola pública. Depois eu consegui, a partir do 1º ano do colegial, né, que agora é ensino médio que fala, isso. Aí eu fiz em escola particular. Mas eu tava na 8ª série da escola pública, aí daqui tinha um menino que ele falava assim, vou botar o terror nessa professora aí, quer ver? Aí ele não falava diretamente pra ela, mas ele falava meio assim, se não sair minha nota eu vou dar um tiro aqui. Aí, essa professora ficou meio assustada, ela veio, tinha uma galerinha os nerds ali, né? Ela chegou na gente ali e falou assim, escuta, esse menino aí, ele mexe com arma mesmo, ele é bandido? Nossa. Falou pra você? Pra turminha ali, né? Que tava que eram mais os nerds da sala ali, né? Aí a gente falou assim, não, professor, é mentira, isso aí ele não, ele só conversa, só, fica tranquilo. Nossa, cara, que visão. Eu trabalhei também, o Humberto chegou a trabalhar, eu trabalhei em alguns lugares que foram difíceis, inclusive. Trabalhei na Zakinash ali, né? Inclusive você me colocou. Eu coloquei você nesse trabalho como comunicação também, né? Que ele fazia jornal lá com as crianças. Ali era difícil também, porque eu trabalhava onde era a favela do Carandiru ali. Onde tem o presídio do Carandiru. Ali tinha uma favela gigante, eu trabalhei por 3 anos e meio ali. E foi bem na época que estavam tirando a favela e assim, o impacto foi absurdo pra mim, assim, porque as crianças elas não falavam, elas se socavam de tirar sangue. Exato. E aí foi maravilhoso, porque foi um trabalho que nós fizemos lá e que no último dia eu vi as crianças se abraçando, chorando, que eu tava indo embora, sabe? Então, o Marlon é um transformador social, porque onde ele vai, ele cativa as crianças e entram na onda dele, ele consegue... Eu lembro de uma cena... E aí ele pega, não contente, ele chama os amigos pra participar. Pra dar roubada, né? Eu lembro de uma cena que eu acho que, pra mim, isso foi muito marcante, que a gente... Eu precisava tirar aquelas crianças dali, porque eles achavam que o mundo deles era Zakinash, era ali. Então, por exemplo, foi feito um parque ali, né, que é o Parque da Juventude. Eles não achavam que eles podiam entrar no parque, eles achavam que era pago. Então eu comecei a usar o parque. Daí eu falei assim, quer saber, eu vou tirar essas crianças para outro lugar. Eu vou levar eles para outros lugares. Então aí eu levei eles para o metrô, para eles conhecerem como era o metrô. Tinha um projeto do metrô, eu levei eles lá onde é a estação do metrô, onde eles fazem... Aí eu comecei a levar eles para vários lugares, museus. E aí eu levei para o teatro, que tinha um projeto chamado Meu Primeiro Espetáculo, que era da Folha. A Folha tinha esse projeto. E aí foi muito interessante, porque quando eu cheguei no teatro, o pessoal do teatro estava muito desesperado, porque eles viram, né, a situação, e falaram assim, acho que eles vão causar no espetáculo. Eu falei, eu sou do teatro, eu posso só subir no palco para eu falar com eles?
antes de começar o espetáculo, que eu preciso só dar um toque aqui pra eles. Aí eles falaram, pode. Aí eu falei, beleza. Aí eu tava com 200 crianças e tinha mais umas 2 escolas ali. Aí eu subi no palco antes de começar, falei, pessoal, aí quem tá me escutando bate uma palma, eu já tinha uns códigos com as crianças ali. E aí, silêncio total. Conheço bem, tem uma pedagoga dentro de casa. Ah, conhece? Então aí eu cheguei e falei, ó, eu vou falar o seguinte, tem 3 sinais esse lugar aqui. Primeiro sinal, para de falar um pouquinho. Porque vai começar as pessoas se organizar lá atrás aqui da cortina para começar o espetáculo. Segundo sinal, já fala pro amigo, ó, vai começar. E terceiro sinal, abra os olhos, abra os ouvidos e entrega o coração para o que vocês vão ver, que vai ser a coisa mais linda. Olha, eu me arrepio quando eu falo disso, porque acabou o espetáculo, os atores vieram falar com as crianças, agradecendo que foi o melhor público que eles assistiram todo o tempo. Porque eles nunca viram um público tão aberto para aquilo que estava. Então, o que eu tiro disso é que são oportunidades da vida, sabe? A gente fala, eles não sabem o que é teatro. Lógico que não sabem, não tem oportunidade de estar no teatro, ninguém leva, ninguém apresenta. E tem muita coisa gratuita, a gente tem Sesc, vocês estão do lado do Sesc Pompeia aqui, a gente faz muito Sesc. E vou te falar que cada dia que passa, temos menos público. Porque as pessoas não sabem que eles podem ser pertencentes a esse público. E que é coisas gratuitas no Sesc, tem coisas gratuitas no teatro das prefeituras, nas bibliotecas que a gente faz, e às vezes a gente já chegou em biblioteca que não tinha ninguém, que a gente tinha que ir na rua chamar público. Porque as pessoas ainda acham que tudo precisa ser pago. E aí tem uma outra coisa, aquelas pessoas que têm muita grana, às vezes não vai em coisa gratuita porque acha que não é legal, que a coisa não vai ser boa, então prefere pagar. Então esse público tem sido muito difícil. É que a gente vive no Brasil uma coisa chamada racismo estrutural. Exato. Quando vê crianças que são de classes diferentes, né? Tem, enfim, cores diferentes, tem preto, tem branco, mas enfim, existe isso infelizmente no nosso país, né? E lidar com o público também não é 100% mil maravilhas, né? Você precisa ter muitos meios e ferramentas, vamos dizer assim, para você lidar com aquele público e tal. Eu lembro quando a gente fazia o Pão de Açúcar Kids, tinha toda uma preparação pra gente se apresentar, né? As meninas do conto mesmo que você citou, eu aprendi uma coisa maravilhosa com elas, que ela fazia, agora vamos concentrar, esfrega a mãozinha, põe na orelha pra escutar tudo, pega mais aí força, a gente fazia força da terra, né? Passa na boquinha pra falar na hora que precisa. Exato. Passa no bumbum, né? pra aguentar a história, né? Que a gente fazia essa brincadeira. Então tem todo um preparo, um jeito especial de lidar, que não é todo mundo que tem, acho que só os pedagogos, gente mais ligada à educação, né? Ou que tem um dom natural para isso mesmo, né? Mas a gente sempre gostou da infância, eu tenho lembranças maravilhosas, quem não tem, né? Da infância e tal, eu acho que talvez seja por isso que a gente tá nessa onda até hoje, né? Sim. De uma forma ou de outra, o Marlon mais presencial, porque ele é o palco, eu já sou mais da parte de literatura, que ajudou a fazer os livros, as músicas, mas a gente tem essa conjuminação, vamos dizer, que tenta levar alguma coisa para a nossa sociedade, né? E a gente vê que o tempo tá passando, a gente tá ficando velho e tal. Não, vocês que estão ficando velhos. Só a gente, né? Não, eu tô chegando nos 28, mas... Só o dobro. Só o dobro. Mas enfim, já revelei minha idade, né? Mas enfim, a criança que tá dentro da gente nunca morre, né? E tem que continuar, porque hoje a gente tem filho e a gente lida com as crianças, assim. O meu maior fã, meu fã número 1 é meu filho, né? E ele é o segundo, mas a filha dele também é sensacional. Tanto que a gente até trouxe os livros aqui, né, para mostrar que eles foram utilizados, para não ter sido aquela explosão de vendas, mas o meu filho rabiscou, tem tá no embaixo ali. Adesivos aqui, se você quiser mostrar, Fernando. Bom, já falando da nossa produção, né? Tem os adesivos, tem a história, então é um livro que... Tudo isso é adesivo, E tem a história do Amigo ET que fala justamente de uma busca pela harmonia, pela paz, né? Então, além da história, aí tem uma parte atrás que as crianças podem desenhar. Esse aqui foi um amigo nosso, foi o Augusto Pigliaghi, que também tem
Tem um grupo de contação de história também. Tem mais aqui. Parceirão nosso aqui. Exato. Muito legal. Livros. Na parte da literatura. Isso é uma coisa que o Humberto falou, é muito interessante assim, na companhia. A companhia, quando a gente começou a companhia em 2007, né? De 2007 a 2011, a gente foi descobrindo que ia ser isso. Que a gente começou a fazer as malas, a primeira mala foi a mala Trek, que tem uma história que... E a mala é tipo do século XX, começo de 1900 e pouco. Grandona, assim. Aí ele me deu essa mala na hora que a gente abriu. Eu peguei no porão essa mala. Ele pegou no porão. Tinha, acho que umas 20, não minto, né? Acho que tipo aquela... 300 baratas, meu irmão. Tipo aquela que aparece no Chaves, quando eles vão pra Acapulco, né? Exato. Aquilo. Imagina essa barata, as baratas correndo pra todo lado, daí a gente limpou ela e ela foi a primeira, A gente né? tava com uma mangueira. Quando a gente tinha acabado com as baratas, não. Tinha mais por dentro aqui, tinha mais por dentro. Aí teve E que ali fazer uma higienização total. E ela se transformou. E a gente, até então, a gente foi... O primeiro trabalho que a gente fez foi com idosos, lembra? Que foi uma apresentação que nós um fizemos. amigo do meu irmão também, o Ale, né? O coreano lá, Isso. o Albert. A filha dele, a gente levou a mala, um monte de treco. Tinha lata que você jogava e voltava, que era o... Kakaiovski. Tinha o Kakaiovski. Osmov também. Porque a gente usava muitas coisas das coisas que a gente fazia também exato. aqui. A gente fazia dois personagens. O Osmov e o Kakaiovski. E nessa mala a gente tinha essa lata que ia e voltava. Ela tem tinha um pêndulo com elástico. Tudo coisa que você vai criando. Que a gente ia criando. Mas que você aprendeu na TV Cultura, não? Tudo, com todo mundo. Lendo, vendo o livro de experiência. A gente teve essa experiência muito por causa do espaço. Esse aqui também foi nessa época. Aí eu falei, nossa, dá pra fazer o som. E aí precisa ter um agudo bom também, né? Põe a vozinha da Suquinha aí, só pra gente. E isso ajuda muito. Isso ajuda Quando eu vou fazer, só... Nessa época não tinha, né? Não tinha esse suporte que hoje tem, né? Na época eu lembro que eu pegava um chapéu, que era um bonezinho, eu amarrava uma barbante aqui, você lembra disso? Amarrava aqui e aí ficava ele aqui, ó, pra gente, porque foi uma música, né? Faz parte de uma música nossa, que é Na Beira da Lagoa, que foi uma música que nós fizemos, eu, a Rita e o Humberto. E lógico, os amigos foram ajudando, né? Porque que o Humberto falou, a gente sempre levou pros locais e foi... porque vocês têm música própria de vocês também. Temos música nossa. É o Cone Pet. É o Cone Pet, esse aqui. É um cone... Isso. Pet. De garrafa pet. Garrafa pet. Nós temos hoje acho que umas 15 músicas, assim. A gente tem um espetáculo chamado A Viagem Lúdica, que é um espetáculo que é com as nossas músicas autorais. Tá. Disso que eu tava falando, que vem desse DVD aqui, né? Desse material aqui. DVD. Tem um DVD. Ele vem em DVD. Hoje não tem mais o DVD. A mídia, né? Inclusive tá mudando já pelo SESI. Foi pra editora SESI, né? Posso que a gente mostrar? fez. Olha, mostra naquela câmera ali, ó. Aí ele vem um DVD, tá tirando o DVD agora, vai vir só com QR Code. Aqui. E esses 3 livros, né? Esse foi o primeiro livro que nós fizemos. Esse aqui. A Lagarta Caolha. Que o menino leu A Lagarta Coelha. Uma das histórias que a gente... Que na época que nós lançamos esse livro, foi uma super inovação, que ele tem um QR Code aqui atrás. Então você faz a leitura do QR Code, você vê a animação da história. Isso foi um projeto foi enorme, fantástico. Porque pra geração de hoje, isso é tudo. Exato. A gente misturou tecnologia com literatura. Porque a criança pega o livro, por exemplo, a criança abre aqui, aí tem uma figura. Exato. Ela, eu quero ver mais de perto. Exato. Exato. Fica lá no achar. Não vai, porque... Aí essa borboleta voa, a lagarta que ela come a folha, o sapo ele tem todo o movimento, é sensacional. Muito bacana. E nessa época não tinha isso. Tem no YouTube. Hoje você coloca QR Code em tudo, né? Você coloca dentro de uma garrafa. Mas nessa época não tinha essa ideia. Então foi uma explosão assim de novidade. E na sequência o Humberto escreveu também essa história aqui do Pé de Guaraná, que também foi uma ideia maravilhosa do Gaco, né? O Gaco teve a ideia de a gente fazer em Tangram, desenho de Tangram. Então todas... Ele juntou tudo numa árvore. Elas são feitas tudo com desenhos geométricos, né? Os desenhos, ó. Tem losango, tem quadrado, tem retângulo. E são animais ameaçados de extinção, né? Com esses desenhos, com essas formas geométricas, ele criou animais que fazem parte da música
que são animais ameaçados de extinção. Tem a onça pintada, tem o tamaranduá-bandeira, tem o mico-leão dourado, um monte de outros. Esse material de vocês está à venda? Tá vendo? Tá. Quem quiser comprar é no site. Pelo nosso site consegue. Põe lá, Gu. O site malasporta.com.br. Pelo Amazon Aí. também, né? Não, mas no nosso site já tem direto. Tem o link do Amazon. Exatamente esse. E esse aqui foi desse kit aqui foi o último livro que nós escrevemos, que era a música, que virou um livro que o Humberto fez com a Rita. Daquelas viagens que a gente fazia lá nos nossos 20 e poucos anos. Que a gente Exato. ia pra... Mas quem quiser comprar a música também tem o CD, a mídia, A não? gente ainda não colocou no Spotify, a gente está estudando isso. Exatamente. Depois Como a é gente que vai faz ter pra uma colocar conversa no com vocês, Spotify? Você nos ajudar isso aí. Opa, isso aí. Da comunicação aqui. E esse aqui, ele é bem bacana. A galera porque da esse livro- faladoria quiser dar dica aí também pra nós. Esse aqui, ele foi pra Bolonha. Cara, tem. Na Itália, Vocês esse livro aqui. podem procurar. E depois eu vou passar o contato pra vocês. Pessoal da Cooperarte e Som. Cooperarte e Som. É uma cooperativa de músicos. Vou até anotar aqui. E eles dão essa assistência pra quem não Sério? sabe mexer em Nossa, Spotify, então esses a gente é negócios. analfabeto Precisa. nisso. porque- Não, é. Eu também não sou o mais Porque indicado, a gente tem não. muito material, a gente tem muito material, a gente tem. E tá parado essas músicas, só tem no nosso YouTube, às vezes no Instagram, algumas coisas que a gente coloca. Então, esse daqui que eu tava falando, esse daqui é um livro que ele é um conto de fada ao contrário. É a história de uma princesa que não tá feliz de ser princesa, porque na verdade ela era um sapo. Então, e ele foi feito em xilogravura. E ele foi indicado para ir para a Itália. Ele tem um formato de cordel. Cordel. Na verdade, né? Em Bolonha, né? Ele foi, né? Ele foi para Bolonha, para a Feira Internacional de Bolonha, que é a maior feira internacional de livros infantis do mundo. Do mundo. E ele foi escolhido entre um catálogo de livros infantis da editora do SESI para representar o Brasil lá. Claro que nós não fomos... Só foi o livro, né? Foi só o livro editor. Mas estava lá. Mas estava lá, representado. exatamente. Aliás, eu acho que o kit foi, né? Não, foi só ele. Foi só o livro. Foi só o livro, é. O kit veio depois, então. Na verdade, ele foi selecionado, na época ainda estava separado. É verdade, na época E que por tava último separado. veio esse livro aqui, que é o 99. Pega também, por favor. Que esse aqui é uma pesquisa minha, de 23 anos pesquisando. Aí sim vem a parte da brincadeira, das recreações. Tá. Como nós viemos também da recreação, nessa época, eu quando tinha no terceiro ano, que hoje é terceiro ano, né, terceira série na época, eu tinha uma dificuldade enorme de aprendizado. Até que uma professora entrou fazendo uma brincadeira cantada na sala e ela brincava muito com brincadeiras cantadas. E eu comecei a ficar fascinado por isso e comecei a catalogar as brincadeiras cantadas, guardar. Na época era uma gravadorzinho pequenininho que tinha uma fitinha bem pequenininha, Sei, que não tinha celular. E aí fui Imagina. catalogando e aí o SESI curtiu a ideia e a gente fez esse livro, que ele tem brincadeiras cantadas de mão, de roda e de corda, né? E aí você consegue com o QR Code escutar a melodia das brincadeiras cantadas apenas com a voz, porque a ideia é mostrar que é possível brincar assim com a voz. E esse livro aqui, ele recebeu o selo da ONU de Educação de Qualidade, o selo 4, e foi 2 vezes adotado pela Secretaria de Educação de São Paulo. Então esse material, por exemplo, o kit Malasporta, assim que saiu a gente conseguiu um projeto da Natura, que foi vendido 1000, né? Foi comprado 1000 para a família da Natura. Então a gente teve muita sorte, assim, sorte no sentido, claro que teve um trabalho gigantesco por trás, né, para fazer todo esse material, mas a gente pisou em lugares certos, né? A gente crise correu ali atrás também. dos ilustradores, a gente correu atrás do pessoal Exato. que fez o desenho. Ó, Isso foi uma coisa... tem que ser porque a educação nossa é um negócio complicado. É um palavrão, né, no Brasil isso, né? É assim, ó. Vocês estão falando isso daí, você falou que esse livro foi adotado pela Secretaria de Educação. Uma coisa é ser adotado pela Secretaria de Educação, outra coisa é o professor utilizar. Que é igual a gente falou no começo da conversa, né? A gente vai acumulando as coisas que a gente vive. E uma coisa que eu nunca me esqueci foi uma professora de geografia que me deu aula no módulo. Eu não lembro o nome dela, infelizmente. Mas ela me deu aula aqui no colégio módulo, aqui na Rua Tito. E ela dava aula em escola pública também. E ela falou assim, vocês têm que agradecer que vocês podem mexer no computador da escola. Porque na escola pública que eu dou aula, tem um computador que é para os alunos, o computador é para os alunos, mas a diretora não deixa eles mexer para não quebrar. É absurdo isso, né? Não, e a gente vive... Então, eu fico imaginando grande, né? que por esse De livro de acesso. vocês foi adotado pela Secretaria de Educação,
mas pode ser que Tá parado, a né? diretora ou alguém da escola fala, essa aqui... Ô Pedro, eu vou bobagem. te falar uma coisa então, que é legal que você falou disso, porque eu tenho uma oficina que eu dou que é das brincadeiras cantadas, que fala sobre o processo de como foi a catalogação, que aí também tem um negócio do pesquisa que o Humberto falou sobre os irmãos Grimm também, que eu tive que pesquisar sobre isso, que é catalogar. E aí eu tenho uma oficina que eu dou sobre as brincadeiras cantadas, que eu falo sobre ele, e esses dias eu dei para seis creches, que fica lá na Zona Leste. E tinha chegado para eles. Na hora que eu falei que eu era o autor, elas ficaram maravilhadas, que tinham encontrado legal comigo, e elas usam muito esse livro. Isso, eu acho que é isso, né? A função de se fazer um livro, né? Como esse principalmente, que é um livro que eu queria que chegasse para os professores, para eles replicarem, né, para os alunos. Exatamente. E chegar nas famílias. E saber de uma coisa que está sendo utilizada. Tem um professor lá que fez a diferença, né, que soube aproveitar o material, né, o material que ele tem na mão, porque às vezes tem gente que quer estar acomodado, né? Exato. Esse livro aqui, esse kit também, porque veio primeiro os livros, né, que a gente mostrou aqui, o Pé de Guaraná, o Na Beira da Lagoa e a Lagarta Caolha. Depois ele virou um kit que a gente fez as animações com um DVD e ele compôs o kit, né? Mais recentemente, o SESI entrou em contato com a gente perguntando se os livros podiam ser doados, né? Então, uma boa parte desses livros avulsos foram doados para bibliotecas de escolas aqui de São Paulo e algumas do interior de São Paulo. Mas esse kit saiu bastante nas escolas do SESI. A gente também chegou a apresentar em vários lugares, como o Miguel de Cervantes, né? A gente foi adotado lá. A gente foi quando você vai para a escola do SESI, nunca conheci uma escola do SESI, mas a gente ouve falar que é diferenciada, né? Sim. Diferente de uma escola do Estado, por exemplo. Sim, né? Uma estrutura... Poderia tem ser estrutura, mais... né? Enfim, eles sempre estão abrindo escolas, né? Mas tem um público que é o pessoal que trabalha da indústria, né? Mas eles abrem também para a comunidade. Eles abrem para a comunidade, mas é um número limitado de vagas, né? Sim, a preferência para quem é da indústria sobrou 10 vagas. Aí, exato. Poderia abrir mais, né? Podia ter uma SESC, SESI. Ou poderia fazer, né? Aliás, na verdade, é muito fã do sistema. Na verdade, as escolas estaduais e municipais é que deveriam ser melhores, né? Exato. Podiam se espelhar, ou poderiam ter até ou tem estrutura, né? Exato. A estrutura. Porque você tem a tentativa, por exemplo, a gente pega os céus da vida que foi feito na gestão, né, da Marta na época, porque também teve outra gestão, não lembro que qual, é a mãe do Supla, e que foi isso, né, tem uma estrutura bacana, tem teatro, tem biblioteca boa lá dentro, né, tem uma estrutura legal. Eu acho que é isso, né? A gente precisa parar de achar que não tem que ter uma estrutura boa. A escola precisa sim ter um bom teatro, piscina para as crianças, porque ter lazer e para inclusive abrir para a comunidade de final de semana, que é feito. O céu é feito para arte. A gente morou perto de um SESC. A gente frequentava o SESC no final de semana. Eu frequento o SESC todo dia. O SESC não, o céu. Tem coisas que é muito interessante, por exemplo, quando a gente morava, hoje a gente mora em Ubatuba, mas a gente morava perto do Shopping Center Norte, do lado, assim. E o Shopping Center Norte tem um projeto que é no Cinemark, que é Cine Materna. Olha que fantástico isso. O Cine Materna é um projeto que é levado, os pais podem levar as crianças bebê até 1 ano e 6 meses, eu acho que é 1 ano e 6 meses. Então você vai com a criança e você deixa a criança mesmo. Se ela quiser chorar, pode chorar. As luzes não se apagam por total, ela fica um pouquinho ainda acesa. Então e não era filme infantil que a gente assistia, era filme de adulto. Só que você podia levar um bebê para você poder assistir. Então olha que interessante, você já está trabalhando ali a formação daquela criança, dela saber que é um cinema. As pessoas acham que não, né? Que criança pequena não pode. Deixa chorar, mas depende do local, tem locais para isso, né? Tem locais que dá pra gente fazer isso. Autista também, tem cinema para autista já hoje, né? Que bacana. Que une o
Na época era o Unibanco lá, que era da Espaço Unibanco, eles faziam também com o mesmo esquema da luz, eles diminuíam o som, faziam isso. Então existem, né, essas possibilidades, que eu acho que é isso, a formação que dá pra ser porque feito. pro autista Você fala em deve ser educação, Complicadíssimo, imagina aquele som alto pra caramba. E aí ele vai ser privado de viver a experiência, porque Exato. Quando você fala de educação, você vê que, assim, é lá desde a gestação mesmo, da barriga, né? Tá lá a criança aquele líquido ali, ele ouve os sons. Lembro até hoje que o Marlon me emprestou uma... Chama aquilo lá, carimba. E eu tocava, ele falava, toca isso, porque quando seu filho nascer, ele vai lembrar desse som. E ele vai prestar atenção em você. E eu fiquei um bom tempo com esse instrumento, e realmente aconteceu. Toda vez que eu tocava, ele parava. É um instrumento africano, né? Ele parava e eu via tocar. Eu às vezes fazia até de propósito, que eu queria chamar a atenção dele. Ele parava e vinha. Agora você tocando na... A minha filha também fazia isso. A gente tocava na perto da barriga da minha esposa, ela estava agitada. Fantástico. Aí ela parava, porque eu tive a minha primeira filha, depois ele teve o Dante, né? E eu falei pro Humberto, leva, cara, porque você vai ver que é mágico. A Elisa escutava música clássica, né? Olha, ela tinha um CD que era... Não sei se é a música, né? A música... Olha o Gustavo como é uma pessoa tranquila hoje. Tranquilão. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, tem dois filhos. Quando você entrava no carro, a criança dorme muito rápido, né? Ela não dorme muito rápido só por causa do balanço, ela dorme por causa também da frequência do som. Exato. Do motor que faz isso, que é do útero, que é do mesmo som que faz o útero também, que fica na bebê. Ideia. Mas é interessante, porque a gente desde muito pequeno já é ligado, né? É ligado ao som, então a gente tá envolto, né? A pandemia mostrou isso, a gente, né? É totalmente sensorial, né? Ver. Exato. Por exemplo, muita gente que critica a cultura, fala que isso não é trabalho, que não... Foi a música que tirou as pessoas dessa loucura que a gente ficou, né? Deu uma amenizada, conseguiu, né? escutar, era a música que vocês escutavam, a música se faz o pessoal da cultura, né? Da arte. Então é necessário, não dá pra gente falar assim, o arquiteto é mais importante do que o ator é mais importante. Não tem, eu acho que cada um tem a sua importância dentro desse mundo, porque é um ciclo, né? De coisas acontecendo, e eu acho que cada um tem que ter a sua importância e seu respeito com relação a isso, né? E o Malas Portam viveu muito isso na pandemia também, fazendo vídeo, né? Vídeo, que é onde a gente eu cheguei aqui no estúdio e falei, nossa, que maravilha, né? Você encontrar um estúdio como esse aqui, e que a gente fez um estúdio na nossa casa também. E a gente teve que aprender sozinho, a mexer, né? sozinho e se comunicar. E aí foi legal também, porque a gente também se comunicou com o público que a gente não se comunicava pela internet, né? Então muita gente nos conheceu pela internet e que nunca assistiu um espetáculo nosso. E depois foi assistir ao vivo. Sim, mas eu imagino que vocês conseguem atingir um público maior, né? Sim. Porque o espetáculo... Não só no Brasil, né? Presencial ali, quer queira, quer não, você tem um limite de pessoas que podem estar ali e um limite também de distância, né? Ninguém vai sair da Bahia para vir assistir um espetáculo aqui. Exato. Agora, quando você foi na internet, você liberou para o mundo inteiro. A gente fez uma videoconferência uma vez com uma escola no SESI, foi sensacional. Foi no interior, né? Eu tive aquela experiência assim, foi maravilhoso. No interior de São Paulo. Sertãozinho? O que era? Foi Sertãozinho, que depois você foi lá, inclusive. Depois eu fui lá, eu toquei as músicas, fui sozinho, levei um chapéu cheio de bonequinho de fantochezinho no chapéu, depois eu tirei, aí eu toquei a música do Pé de Guaraná, tirei os bichinhos e tal, né? E vendemos, né? Todos os livros que eu tinha levado, eram 80 livros. Ainda faltou, né? E aí a gente fez a videoconferência com a criançada lá e, você via a cara da criançada, parecia que eles estavam falando com um artista assim, né? De grande pompa. Artista é artista, é que tem diferença entre artista e celebridade, né? Aí eu concordo. Né? Celebridade é o cara que tá lá na tela, na Globo, não sei. São outros meios, né? Mas... mas mesmo assim, pra quem tá assistindo ali, o encantamento é o mesmo. E eles fizeram perguntas, depois a gente tocou, né? E é importante essa coisa, porque a gente fez muito pelo SESI, um projeto que eles tinham lá, que era falando com o autor. Então é muito interessante, por exemplo, a criança entender que para se escrever um livro não é só nós que vamos fazer um livro.
Tem um ilustrador, tem uma diagramação, tem uma equipe gigantesca, né? Esse livro aqui, por exemplo, demorou 3 anos para ser feito. 3 anos. E é tudo pensado, tudo, né? A cor da letra, o formato da letra. Eu, por exemplo, não conheci pessoalmente o ilustrador, o Guilherme Lira, que fez esse livro aqui. Que é um cara maravilhoso o trabalho dele, mas ele entendeu exatamente a ideia. Que era brincar com as formas, com as cores dentro do livro. Então tem tudo isso, né, da diagramação, do livro, do corretor, né, a pessoa que faz a correção, que você trabalha com isso, inclusive, né? Sim. É que eu sou revisor de texto, sou redator publicitário, mas eu trabalho mais com revisão, né? Faço mais freela de redação e trabalho mais com revisão. Mas o que eu queria falar desse livro, que assim, apesar de toda a equipe que tem, é você abrir ele, pegar uma brincadeira aqui, uma música, e pegar a criançada e fazer acontecer. Eu fiz muito isso. O Marlon, eu ia trazer o meu livro, que ele me autografou o livro, e conforme meu filho ia crescendo, ele mora num condomínio, tem um monte de criança da idade dele. Eu via lá, mano, às vezes eles brigando, né? Eu chegava com o livrinho do Marlon lá. Olha, você não sabia. Parava, fiz isso demais, cara. Legal. Parava lá, eu olhava, Vanderleia, Vanderleia. Começava a cantar a música do Vanderleia, Vanderleia. Ou então, fui a Nova York encontrar a minha avó e ela me falou da dança do Shep. E eu pegava a criançada e fazia trenzinho. Fazia as brincadeiras do vampiro. Esse cara que me ensinou a brincadeira do vampiro. Você coloca uma capa assim. Vampiro, que horas são? Aí você fala 2 horas. Aí as crianças dão 2 passos. Você com a capa virar de costas, né? Vampiro, que horas são? 1 hora, eles dão 1 passo. Aí quando eles estão bem pertinho, vampiro, que horas são? Aí você fala, você sai correndo atrás da criançada, ele se atropela, meu. É muito legal, engraçado. Não é perigoso não, viu, gente? Pode fazer. Não, só que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Num espaço bem aberto. Um espaço bem aberto, né? Na quadra do condomínio. Explica assim, né? Direitinho que você vai correr, mas pode correr mais devagar, enfim. Escolhe pro lado. Tem um monte de brincadeira nesse livro aqui que eu usava assim que eram no quintal de casa, né? Mas eram coisas que hoje, lógico, que esse livro tem quantas brincadeiras tem? 99. 99. É o nome eu deduzi, mas eu falei que não ia perguntar. Vai que não é. Né? Isso é legal, porque não sei, porque quem deu essa ideia foi o Rodrigo, foi o editor-chefe. Que era, na época, era o editor-chefe do SESI. Ou pode ser 60 de 99 e ele 66 ao contrário. E ele falou pra mim, eu tinha mais de 100 brincadeiras catalogadas. Aí eu falei, Rodrigo, que nome que vai ser o livro? Ele falou assim, Marlon, você podia colocar 99. Porque 99 dá uma sensação que não acabou. Parecendo que vai continuar. Então, só que tinha o 99 também do negócio do aplicativo, né? Tava bem no começo. Aí, mas aí a gente falou, não, vai ficar muito legal. Eu gostei muito da ideia de não acabar. Mas não começou aí. Porque tem outros. Não isso é uma coisa que remete a isso, né? E eu achei fantástico essa ideia, né? Achei bem bacana. Daí eu falei, não, então vai ser isso. Vai ser esse 99. Vai ser... Ficou muito bom o nome, eu acho. O 100 é por sua conta. Por sua conta. Coloque mais. Exato. Coloque mais. Exatamente. Deixar um gostinho aí de quero mais pra você. Tente, invente, faça uma brincadeira diferente. Uma brincadeira. E isso que é fantástico também na brincadeira, né? Porque uma coisa que eu sempre falo, inclusive nessa oficina, que as brincadeiras elas vão se diferenciando, vão mudando também. Não existe uma brincadeira estática, né? De local para local. Um é a raposa, o outro é a rua. A minha avó não foi para Nova York, foi para Pequim. Exato. E isso que é o rico, né? Isso que é o rico. Exato. E uma coisa que uma vez eu escutei a Renata Matter, que a Renata Matter é uma pesquisadora também fantástica, tive aula com ela. E a Renata, ela falou uma coisa fantástica, que ela tem acho que 2 ou 3 CDs pelo Sesc, que são trabalhos de cantos, né? Que é aquelas pessoas que cantam trabalhando. Então, por exemplo, Mandioca, tá cantando as lavandeiras, né? Então... É um nome, é uma música que ela chama Lavadeiras, né? Mas a música também ajuda na produtividade, né? Que ela tem um ritmo. É muito interessante uma coisa que ela falou, que tem a ver com esse projeto aqui, música. Que é os mestres estão indo embora. As pessoas que cantam isso, por exemplo, quando ela fez a pesquisa sobre esse canto de trabalho, ela viu que estava indo embora essas bibliotecas vivas. Ela chamava isso de biblioteca, eu achei tão bonito. Se ninguém registrar. Não estava ninguém registrando, então aí ia acabar. Inclusive, quando ela chegava nos locais que o mestre que ensinou já tinha
falecido, era muito difícil dela catalogar aquilo. Porque ninguém mais fazia. Um sabia um pedaço, o outro sabia e não faziam outro. Não faziam mais, porque aí veio a indústria, a coisa mais rápida de fazer tudo pela máquina, não tem mais o contato, não tem mais essa coisa. Então é importante esse tipo de trabalho, é importante para a memória mesmo folclórica nossa, né? A gente precisa ter esse tipo de registro para isso. Aliás, é uma conversa que a gente tem recorrente, assim, a gente nunca pensou em dinheiro, de fato. A gente vislumbrava, quem sabe, Sim. Mas a gente, pelo menos eu, acho que você também compartilha a mesma ideia, é o legado, de deixar alguma coisa O que fica, positiva, porque todo mundo vai para outra dimensão, vai para céu, enfim, não sei. Cada um escolhe pra onde quer. Escolhe, nem sabe pra onde vai, mas Ninguém sabe direito, alguma coisa positiva nesse mundo, né? Sim. Então, assim, a gente sempre teve essa preocupação. Tanto que o cara fez pedagogia, né? Eu fiz letras também, que esse professor, como eu disse, né? Mas a gente tem essa coisa de querer deixar alguma coisa. Mas uma coisa que eu tô pensando aqui, assim, quando eu era criança, assim, já pré-adolescente, eu consumia muito esse tipo de coisa na TV Cultura, acho que era a maior referência, né? Mas também até nos outros canais, você pegava lá tinha o programa da Xuxa, que é o mais famoso, tinha as brincadeiras. O programa do Sérgio Malandro tinha as brincadeiras. Hoje em dia, das crianças de hoje, elas só vão na internet lá, né? Porque na televisão não tem mais. Conta de meio que foi proibido propaganda de brinquedo e tal, acabou que a televisão não se sustenta mais. Os programas infantis tiveram uma queda por causa disso. Comercialmente não se sustenta mais programa infantil na televisão. Porque não pode ter mais, né? Não pode mais ter a propaganda do brinquedo. Mas as crianças vão pra internet. Na TV aberta, né? Porque você tem... Não, você sabe que o Cartoon acabou. Acabou? Acabou o Cartoon. Eu fiquei tão sentido o dia que eu soube que o Cartoon acabou. Sério? Não sabia disso. Não foi, Gu? Mesmo os outros programações... Eu acho que... Tem o Rá-Tim-Bum ainda, né? Não, mas eu vejo propaganda de brinquedo na TV fechada. Não, aberta você não pode ter aberta mais. não pode, mas eu acho que TV fechada... Mas o Cartoon... Nickelodeon, tem Nickelodeon, Discovery Kids... Cartoon Network acabou. O Cartoon Network, eu fiquei sentido o dia que eu soube que o Cartoon Network acabou, porque era um negócio assim, nossa, era um negócio tão... muitos desenhos do Cartoon Network, a Hora do Show, a Hora da Aventura... Eu gostava da Hora do Show. Era um psicodélico, né? Até ficava pensando, isso aí é pra criança, né? Porque você ficava pensando, né? Viajava assim, umas dimensões, fazia umas apologias a umas coisas assim que remete a adulto, né? Eu acho que é um público mais geral, né? Mas tem que saber que não tem mais. Mas eu digo assim, as crianças hoje estão buscando esse entretenimento na internet. Sim. Certeza. O trabalho de vocês está na internet também? Tá na internet. E veio principalmente depois da pandemia, Vocês têm um canal no YouTube. A criança vai lá, acessa. Consegue acessar. Então... A gente tem bastante coisa na TV Cultura, inclusive a gente apresentou na TV Cultura no projeto Quintal da Cultura. Né? A gente fez algumas vezes lá. Também fomos num outro... Fomos no Patati Patatá também, a gente teve no... Patati Patatá ficou tempo no SBT, Foi no SBT, agora ele tá na rede mais família. Tá. Estão na rede Mais Família, então a gente também foi lá. A gente fez algumas coisas nesses canais voltados para as crianças mesmo, né? Mas todo esse material tem lá no nosso canal. Mas é bacana de falar para os pais que estão assistindo, porque a criança muitas vezes nem sabe procurar, né? Só vai lá e clica. Exatamente. Vai, pai, mãe. Existe vida além dos youtubers, porque o meu filho mesmo, ele gosta de Enaldinho, ele gosta de Lucas Neto. Eu não vou julgar e não vou também, viu? Tem quantos anos seu filho? Tem 7. A minha menina mais nova agora tá com 12. Ela teve a fase que ela adorava o Lucas Neto. Exato, é fase. Cara, né? Deixa. Mas eu converso. Só não dá pra ficar só ali, né? Tem desenhos. Hoje então ele vê sabe mais o Quintal da Cultura até hoje. Ele gosta de Turma da Mônica. Um pouco mais quando ele era menor, ele assistia PJ Masks, um desenho animado, né? Só as referências que eu falo, que ele fala, filho, você precisa ver o Snoopy. O quê? Snoopy? Né? Ainda tô tentando ver se essas coisas que remetem à minha infância, né? Se bem que tem coisas que... o Pica-Pau, super violento, né? Sim. Mas foi um sucesso, né? Eu lembro da minha mãe falando que quando lançaram o Pica-Pau, que falavam, nossa, jamais um desenho
desse Violento tipo, desse. com uma música clássica por trás, vai fazer sucesso. E olha o que deu, né? Nossa, eu vivi vendo Papaléguas, Pica-Pau, desenho animado. Corrida Também vi Maluca. Ultra Seven, Corrida Maluca, né? Phil Butler. Né? Aquela satinha. E aquele cara de bigode, a Pantera Cor-de-Rosa, que eu acho maravilhosa, né? Ele fala, né? Quando não Que tinha fala. que não, ela não fala, né? Não, mas depois você teve fala, né? Teve? Ah, então eu não vi essa Eles parte. fizeram uma versão com fala, aí cagou tudo. Não, então. pra gente, né? Não sei Sim, se sim, sou mais pra nova aí, você, que se Essa gostou. referência, né? Eu tento falar, mostrar pro meu filho Star Wars, ele Star Wars, ele faz uma cara, mas um dia que quem sabe ele vai... É uma sessão fase, é o que ele falou. Não faz, ele é muito criança ainda, né? 7 anos. Então, assim, ele tem, mas a gente conversa bastante com ele com relação aos conteúdos. A minha filha tá toda E a blogueirinha. gente tem bloqueador, minha tá, 9 que anos. tem que ficar, né? Uma hora Internet, a gente tá lá gente, na não sala, tem a gente não jeito. sabe o que ele pode estar vendo. A internet tá ali. A Essas gente coisas só de precisa... baleia aí, né? Tipo, essas coisas horríveis que aparecem. tem que ficar aí, de olho. A criança vai lá e... Tem que ficar de Enfim, tem que- olho. É filtrar. conversar. É saber e ver. E Meu ver filho mesmo. tem um celular, mas ele só ouve música, ele vê um pouco de desenho e tem um canal de controle lá dos pais, né? É, nós também. Toda vez que ele vai baixar um jogo, ele pergunta pra mim, pai, posso baixar esse jogo e tal? Eu vejo o jogo lá de corrida, falo, pô, vai embora, né? Tem até um joguinho do, sei lá, do... O que vocês acham daquele jogo GTA? Ah, não, esse daí. Criança pode... não. Pra criança, Porque primeira nós infância... tivemos uma contenda dentro de casa, porque eu não queria deixar o Gustavo jogar o GTA e a mãe dele queria. Ah, dona Eli. Ah, Daneli, mas quantos anos ele tinha? 10 anos. Mas eu conversava com ele. Tem nem... Mas GTA é Que muito, monta, né? Que monta a cidade. Como que é? Ah, esse é legal, o Minecraft. Ele adora esse. Meu filho também. Eu acho legal, Tá cara. pensando agora. esse. É legal. Porque ele vai, ela tá fazendo uma outra agora que é de mercado, que ela faz o mercado. Ela, você paga ela trabalha. ou- Não, é Não. aberto no online. Ela é legal que trabalha matemática. Eu acho legal. É, não, esse. interessante. É Tem que isso, aproveitar. Uma vez o Gustavo chegou, o Gustavo devia ter uns 9, 10 anos, chegou assim, vó, posso assistir o filme? Deixa ele beber água, senão ele vai cuspir. Já foi, já Vó, posso assistir o filme do Urso Ted? Ah, do Urso Ted. Minha mãe falou assim, ué, pode, um ursinho, não tem problema. Não sabia, né? Aquele que era dava o água conteúdo. no arvinha. Mal sabia, né? Tem que você tomar não muito é? cuidado mesmo. Eu olhei, um ursinho, eu falei, pode, qual o problema? Um ursinho tão maneiro, né? Puto, Ted é demais. E tem o 2 ainda, né? Tem dois. Não, mas não é pra criança. Não é, Agora, não é. minha mãe, É o ursinho não Ted, sabia, né? O Ted. não sabia, deixou o Gustavo assistir. Ted também. Agora, depois que assistiu, eu falei, agora já foi, agora vai desassistir, não dá. Mas o canal Tudo de... tem seu lugar, sua hora, né? Em seu público, né? Vocês viajam muito ou não? Bastante. Viaja tanto na imaginação como de Outro dia... de Uber, de carro. Sim, a gente teve essa oportunidade. Tem um amigo nosso que é cantor que ele fala, faço show no Brasil inteiro. A gente também. Osasco, Carapicuíba. A gente conseguiu já, no Brasil, a gente já foi para 9 estados no Brasil. E para mais de 100 cidades, assim, né? Tanto apresentar como dar oficinas, falar um pouco sobre os livros. E nos países, a gente foi em 7 países apresentar. Aqui da América Latina. Da América Latina e também já foi para a Europa também. Então, da América Latina... Mas esses apresentam em português, não? Então não, em espanhol. Tá. Quando a gente vai para a América Latina em espanhol. Então a gente já foi para Não Argentina. necessariamente, né? É que você Não, fala... não, a gente, o pai dele é chileno, não, mas então- até o porque- o Edgar também teve que falar. É porque é melhor. Só né? que no... Sim. Me corrija se eu estiver errado, mas da América Latina só o Brasil fala português, né? Só. Não, e a gente tem uma experiência maravilhosa sobre isso que você está falando. A gente foi para Guatemala, né, num festival de canções para crianças, que eram grupos da América Latina, América Central e também países caribenhos. E a gente foi para Guatemala, né? E na Guatemala, a gente tem uma canção que tem, inclusive, que ele assistiu ontem o espetáculo que a gente fez no Sesc Consolação, que é Los Brincantes, que fala sobre brincadeiras do Brasil e também da América Latina. E a gente coloca o Arroz com Leche, que é uma música que ela é conhecida na América Latina toda. E aí, Arroz com leche, me quero casar com uma senhorita, me caso yo. Que meu pai cantava para mim quando era pequeno para dormir. É uma canção de niná. E quando a gente descobriu que
a gente é o único país que não conhece da América Latina essa música, né? Por causa da colonização, né? A colonização nossa portuguesa, e lá são os espanhóis, né? Então, mas é muito interessante isso. Mas mas você sabe que por conta da tecnologia... Eles conhecem as músicas brasileiras. Mas em compensação, a tecnologia traz coisas boas. Hoje tem uma música em espanhol que é conhecida no Brasil, assim, numa forma... Depois, na verdade, é que eu não sou tão forte como eu pensava. É linda essa música, cara. É muito linda. Menina, cara também. Estou enamorado. Esse amor é tão E a gente, nos países, então, o primeiro país que a gente foi pra Colômbia. Quando eu tava falando pra você sobre essa coisa da formação de público, foi uma experiência maravilhosa. Eu fui sozinho na primeira vez. E aí fui pra um festival, e esse festival de contação de história eu fiquei impressionado, assim. Porque na época que eu fui, eu contei história, eu tenho essa foto de eu segurando um microfone com fio, que não era nem sem fio, nem headset, era um microfone sem fio, com 1000 crianças sentadas na minha frente, de crianças de 6 anos a 17 anos sentadas na minha frente, sentadas escutando história. Porque eles tinham uma escuta muito forte de contação de história. Aí depois eu fui mais 3 vezes pra lá. Na terceira vez que eu fui, isso já estava mudando por causa do stand-up. Então, eles já queriam todas as histórias que tinham que ser engraçadas para eles escutar. Tava muito mais essa mistura do contador de história com o stand-up. Mas, de fato, eu tive essa experiência de saber que existem países que sim, que eles trabalham essa coisa da contação de história, e a criançada tava na escuta. Aí, na sequência, eu fui pro México, aí depois teve Colômbia, México não, Venezuela, aí depois Argentina, aí depois fomos pro Peru, aí Guatemala e também Cuba. A gente também foi para Cuba também, foi um festival muito interessante. E aí, eu e a Rita tivemos meu irmão é casado com a irmã da Rita, da minha esposa. Eles são casados e eles moram na Alemanha. Família. E aí a gente foi visitar eles em 2014 e aí a gente aproveitou para fazer também a Rota dos Irmãos Grimm, porque eu estava fazendo esse livro, estava terminando já. E eu queria entender como que é essa catalogação dos Irmãos Grimm. Os Irmãos Grimm, para quem não sabe, são as histórias que a gente pensa que são da Disney. Sim, da Disney, exatamente. Eles catalogaram, né? Eles pegaram essas histórias e foram guardando, né? Na verdade já é antes, né? Não, isso eu não sabia. Não é deles. Já existia um folclore, compilava as histórias. Aí eles foram lá e catalogaram. Vou te dar um exemplo de uma coisa que foi muito impactante pra gente. A gente foi pra cidade de Hamelin. Cidade de Hamelin, pra quem não sabe, é aquela história do flautista de Hamelin, que tem uma cidade que tem muitos ratos, e aí o flautista ele toca, os ratos vão até com ele e ele coloca os ratos pra sair fora da cidade e afoga os ratos ali, né? A gente descobriu que quando os Irmãos Grimm chegaram nessa cidade, na verdade não foi um flautista que chegou ali e fez isso. Na verdade teve um homem que chegou lá com um veneno, ele inventou um veneno para matar os ratos que estavam ali. E as crianças da comunidade de Hamlet inventaram essa história da flauta. E a gente viu, inclusive, uma coisa muito louca, que a gente assistiu um espetáculo com robôs contando a história. Só que a gente não assistiu o final porque o robô pifou. Aí eu falei, meu Deus, que céu, né? Era muito louco, cara. Não, era um robô mesmo, eram robôs que faziam e tinha uma coisa. Era muito louco, era muito louco, só que no final a gente não conseguia ver. Mas a gente achou muito interessante isso, porque era exatamente isso que eles faziam. Então eles chegavam na comunidade, pegavam as histórias que ali eram contadas e catalogavam e colocavam dentro das suas coleções, né? Isso aí chama-se compilar, né? Quer dizer que as histórias não eram deles, eles pegavam as histórias locais, todas de tradução popular, e eles chegaram aqui, né? Hoje a gente também tem, faz parte da nossa cultura, do nosso folclore. Você vê que tem princesa, tem lobisomem, tem vampiro, né? Mas a gente também tem os nossos personagens folclóricos aqui, como o Saci, como a Yara, né? Que também as crianças de hoje em dia estão aprendendo, né? Essas coisas, ou não? Ou isso está se perdendo? De Saci, de Yara, de Curupira. Depende de que escola você está falando. Tem escola que nem pode falar sobre isso. A gente já chegou a apresentar em escola, não vou falar nome, eu não quero ter problema. Por que não pode? Porque eles, pela religião não pode falar sobre seres fantásticos, que eles chamam. Mas uma coisa. E a princesa pode? A princesa pode. Por quê? Disney, né? Eu não sei.
Não sei. O que tem na... Mas a gente tem um dia do folclore aqui. Né? Vamos pensar num personagem da Disney que seja fantástico. A inclinação. Seja o burrinho falante, não é Disney, né? Do Shrek. É do Shrek, mas é o burrinho falante, velho. É. Pode falar, eles podem. Não, que eles não aceitam essa escola, por exemplo, que a gente foi. Eles pediram para não falar nada de seres míticos, assim. Então não podia falar de Saci, não contar nada, não podia falar nada. Então, mas eu acho assim que... Não, ainda bem que é eu acho que a gente tem um problema sério na educação que eu acho que são as datas comemorativas, né? Tá. Porque é só trabalhar nessas datas. E o folclore é muito rico, gente. O folclore não é só isso. O folclore é música. Acho que o maior exemplo é o dia 31 de outubro. Comida, né? Eu acho que o maior exemplo é o dia 31 de outubro. Exatamente. Que inclusive do Saci, né? E que a gente comemora? O Halloween. Exatamente. Na escola onde meu filho estuda, graças a Deus ele estuda assim numa escola boa, porque a minha esposa é professora lá, né? Então ele tem bolsa. A mensalidade não é barata. Então ajuda bastante, na verdade. Eles fazem o que você falou, datas comemorativas. Tem o dia do folclore, tem... mas pelo menos tem, né? Sim, mas também tem o dia do Halloween. Mas fala pelo menos do Saci. Fala. Não, pelo menos tem, você entendeu? De todos os entes místicos folclóricos, porque se a escola não falasse, eu ia falar. Exato. Né? Não ia deixar. Também tem isso agora, cara. Tem muito não, folclore mas a gente chegou num ponto importante agora. Não é porque a escola não fala que é proibido de falar em casa. Exato. Você entendeu? Com certeza. Aqui, nossa, em casa... geralmente a família que leva para uma escola que não pode, já tem uma tendência. Uma tendência, uma justificativa. Mas eu digo assim, é que aqui em casa eu chego a ser chato. De querer ensinar as coisas, vem cá. No nosso país, você não aprendeu na escola, eu vou te ensinar aqui agora então. Aí tá bom, pai, e vai saindo assim. Exato. Mas foi embora, me deixou falando sozinho. E vai de ladinho. Vai de ladinho. Quando eu vejo. Mas é coisas que eu acho importantes, sabe? Não necessariamente sobre folclore, mas uma coisa, seu professor não ensinou sobre a guerra X que aconteceu em tal época? Não, então não, peraí, eu vou te ensinar. Ah, sim. Aí você entendeu? Só que quando eu viro muito professor assim, começa a ficar chato, né? Aí eles começam a... Quando eu viro pra cá assim, quando eu vejo, cadê? Foi embora? Já foi. Mas se você pensar em folclore, vocês me fizeram pensar uma coisa agora, né? Que eu lembrei da história, por exemplo, que falam muito da feijoada. Né? Isso faz parte do nosso folclore, claro. Que é a tradição. Tem comida, tem história, tem, né, uma literatura por trás. Dizem que a feijoada foi inventada por negros sequestrados lá, né? Que eu nem gosto de falar essa palavra, escravo, é pesado. Não tinha não tinha mistura, né? Que pegavam os restos do porco, que era cozinhava tudo lá com orelha, com língua, enquanto a galera lá da Casa Grande, comia, né? Carne nobre, comia carne porco. Nobre, né? E eles tinham ali à disposição deles o feijão preto, né? E aí surgiu a feijoada. Tem outros historiadores que falam que a origem é lá na África mesmo, que eles comiam a carne pouco e lá tinha feijão, né? Que aliás o feijão acho que é da Etiópia, se não me engano, de algum lugar da África. E aqui no Brasil eles fizeram, mas você vê que a história, tudo que a gente... A manga com leite você conhece, né? Manga com leite, conheço. Mas eles falavam isso pros escravos não comerem os pés de manga, e tinha vaca e tomava... Então, parece que a manga era uma coisa que tinha abundância. A manga eles não ligavam, pode comer à vontade. Eu cresci mas o leite isso não. Na cabeça. O leite era caro, né? Eu tinha medo de comer manga e tomar leite. Comer a manga? Se você tomar o leite agora, você morre. Exato. Aí... Exato. A manga, eu tinha a pinga. Você sabe a história da pinga, não? Não sei se é verdade, né? Mas dizem que a pinga chama pinga porque eles armazenavam a cana num paiol, né? Num galpão assim, e aquilo fermentava e depois pingava do teto. Já ouvi falar. Aí eles, vamos beber a pinga da cana. Aí virou pinga. Exatamente. Não sei se é verdade, mas faz sentido, né? Era pra fazer outra coisa com... A cana estava armazenada lá para algum, sei lá, colher. Começava a vazar. Aí aquilo começava a... Foi pra fazer açúcar. É interessante, né? Porque aqui no nosso país... Condensar, né, no teto, não sei como se chama. Da cana de açúcar. Então eles colocavam, talvez, nesses tonéis, né, paióis, não sei a definição direita dessa palavra, mas para fazer o açúcar. Só que aí começava a fermentar e
pingava isso. Aí eles bebiam uma pinga. E acharam muito bom. Isso. Até eu tomo uma caipirinha de vez em quando, eu não vou negar, viu, gente? Tem uma história do samba uma vez. Não sei se você conhece do samba, por exemplo. O samba no morro, dois caras estavam bebendo, aí começaram a brigar, um tirou a faca, ele falou: eu te cutuco, ele não me cutuca, te cutuca, não cutuca, te cutuca. Assim sim, Isso eu tinha. mas esse Estou brincando, né? Mas eu tô dizendo que é importante. E a palavra folclore vem disso, né? A sabedoria do povo, né? A palavra significa isso. E é isso, né? É que as pessoas acham que folclore é só falar sobre saci. Não é só sobre isso. A gente tá falando sobre comida, a gente tá falando sobre costumes, a gente tá falando sobre tradição, história, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem uma a Pel, já falecida hoje, mas eu tive aula com ela no Brincante. O Instituto Brincante. E a Pel contava que no espaço dela, que é a Casa Redonda, eles começavam a plantar o milho no começo do ano e em julho eles conseguiam tirar. Então tem um ciclo da festa junina. Em junho ela conseguia tirar. Então olha que bonito isso. A criança ela entende o que é ser cristã. Isso é folclore. Por que é festa junina, né? Entendeu? Então aí você vai para determinadas escolas de determinadas religiões. Exato. Aliás, tem escola que tenta ser religiosa, né? Não entra em nada de nenhum ortodoxa. Tipo de... e aí você não comemora a festa junina porque é festa de santo. Exato. Quando na verdade não tem nada a ver com o santo, né? A colheita do milho. Uma escola judaica, por exemplo, né? A escola nada a ver. É a colheita do milho em junho, por isso que tem a festa junina. Exato. Tem nada a ver com São Pedro, com São João, Exato. Com nada. Foram misturando, né? Mas elas remetem, se não me engano, a Portugal, né? Não, mas faça então uma festa, olha, vai ter festa junina? Vai ter festa junina. Sim. Vai ter quadrilha? Vai ter quadrilha. Eu acho que a partir do momento só não vamos botar o nome como brasileiro. Só não vamos pôr o nome, né? E dá pra fazer tanta coisa na festa junina, não precisa ser sempre só mesmo as quadrilhas, hoje né? tem até festa a gente tem a festa julina, de fita, tem a dança da mas fita, a quadrilha é tem legal, emoção. Não, mas o que eu digo... Casamento caipira. Por exemplo, mas a própria quadrilha, hoje você coloca a galera tá colocando country, né? Tá colocando outro tipo de coisa que... descaracteriza um pouco isso. Entendi. É isso que eu tô falando. Então, por exemplo, tem a dança da fita, né? Tem tantas quadrilha mesmo. Quadrilha, tem tantas músicas que são folclóricas também que dá pra colocar dentro dessa festa, né? Eu, quando eu era criança, eu não participei dessa quadrilha. Eu devia estar assim na quarta, quinta série, e tinha um pessoal já mais velho, os adolescentes assim já fizeram um casamento caipira. Nossa. Que o pai da noiva arrumou um revólver de espoleta. Meu Deus. Vai casar com a minha filha assim, pá! A galera tá correndo? Não, dava pra ver que era de brincadeira. Era loucura, eu tinha um revólver desse. Eu tinha também, era uma fitinha que você coloca assim, mano, era igualzinho. Não, era um negocinho assim, redondinho que tinha pólvora. Mas não, o meu era uma tirinha que você atirando e. O meu era de uma pólvora assim, que estourava. Esse não era. Você tá falando aquele do Rambo, né? Mas não era esse. Esse. O cara arrumou tipo uma garrucha. Só que não dava pra ver que era fake, assim, que não era um negócio real. Sim, isso era realmente pra ser engraçado. E o cara veio com aquele. Que vai casar com a minha filha assim, pá! E todo mundo dava risada. Essa me traz boas lembranças. Por que não faz mais isso? Aliás, eu acho que o mês de junho é uma coisa bem folclórica, porque além das músicas, das tradições e tal, de outras datas que a gente tem durante o ano, né, que remete à tradição brasileira, mas o mês de junho você tem a dança, você tem as brincadeiras, você tem as comidas típicas, tem pau de sebo, você tem tiro ao alvo, canjica, tem correr elegante. Eu adoro, cara. E tudo se tem aquele friozinho gostoso, né, tomar aquele quentão. Aquela bebedinha gostosa, uma pipoquinha, né. É interessante isso, ver como um mês você tem tanta exacerbação da cultura, né? Mas aí chega dezembro, o que a gente faz? O Papai Noel passa a mão no calor, né? Puxa daquela roupa quente, que não tem nada a ver com a gente cultura, aqui. Nada a ver. E assim totalmente Coca-Cola, né? O que tu vai falando? Vamos tocar uma música. E é porque daqui a pouco eu vou virar, né, abóbora alface, né? Você tem hora, né? Eu tenho. Eu consegui uma saída hoje do pessoal. O pessoal do trabalho tá me vendo aí. Aí, compartilha, hein? Você trabalha onde? Olha, eu sou autônomo, né? Não, mas esse pessoal que te liberou hoje, esse pessoal trabalha na Serasa. A gente presta serviço. Mas vai tirar meu nome lá do...
Olha, tem dívidas. Vou passar meu CPF depois. Pode ser perdoado até 99%. Tá tendo Descomplica agora, né? Tem o Desenrola Brasil. Desenrola. Exatamente onde eu estou trabalhando. Eu presto serviço para uma agência de publicidade. Posso falar o nome dela? Claro, não. Ó, faz a propaganda, já fala faz o a nome, propaganda pra ganhar já esse dá o telefone, que é pros caras não ficar bravos que você veio aqui, entendeu? Olha na câmera ali, ó. O pessoal é muito legal. Eu falei com a minha gestora. Como é que é o lá. nome da agência? Chama Lab Motion. Da Serasa. Então você que precisa contratar uma agência de publicidade, Lab Filmes é a melhor Lab Motion, melhor agência de São Paulo. Você procura aí nas redes sociais, no Google, você vai achar Lab Motion, você contrata para fazer uma peça publicitária aí para sua empresa. Filmes. Super recomendada, não é verdade? Te liberei pra você ficar mais 2 horas aqui. E eles têm lá um estúdio com chroma key, né? Vamos fazer o Pé de Guaraná? Vamos fazer o Pé de Guaraná, que é esse livro aqui, ó. Mostra pra eles aí, Humberto. Aqui, o 99 Brincadeiras. Não, não, O Pé de Guaraná agora. Pé de Guaraná. Eu já aproveitei, já fazendo Pé de Guaraná. Esse livro aqui é muito bacana. Ele fala de Conta. todos os animais ameaçados de extinção, né? Como a gente falou no começo, é uma árvore em forma de tangram que tem formas geométricas e que dão formato aos bichos, né? Então a história começa assim, ó. Você vai contar a história ou a gente canta? Acho que é melhor a gente cantar, né? Vamos Porque cantar. a história que tá no livro é a mesma história que tá cantada. Então bora, ó. Vamos lá. Vem o mico-leão dourado, o tamanduá, bandeira, também jacaré do papo amarelo. Salve a preguiça quem tem, arara azul e ariranha, sussuarana vê alguém, gato, bola e tartaruga, eu já nem sei quantos tem. Tem peixe boi, boto rosa, macaco prego e lobo guará, tem tucano e anta teimosa, no céu do Pé de Guaraná. Sapo narigudo de barriga vermelha, beija-flor de costas violetas, o albatroz de sobrancelhas, andirás e peixes borboletas. Vem o mico-leão dourado, o tamanduá, bandeira, também jacaré do papo amarelo. Sobe a preguiça quem tem, arara azul e ariranha, sussuarana vê alguém, gato, bolha e tartaruga, eu já nem sei quantos tem. Tem peixe boi, boto rosa, macaco prego e lobo guará, tem tucano e anta teimosa, no céu do Pé de Guaraná. Sapo narigudo de barriga vermelha, beija-flor de costas violetas, o albatroz de sobrancelhas, andirás e peixes borboletas. Bom, 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 bom. Sapo narigudo de barriga vermelha, beija-flor de costas violetas, o albatroz de sobrancelhas, onde nasce o peixe borboletas. Vem. Ei. Tem uma que o Humberto, que ele compôs, que eu acho linda. Despertar, toca Despertar aqui. Pode dar mais uma? Opa! Eu vou despertar. Mas eu acho maravilhosa essa história. E a gente faz no nosso espetáculo com um boneco desconstruído, que ele se transforma, né? Porque a gente tem ela como animação, e aí a gente fez com um boneco que ele vai se transformando no meio do espetáculo. Ele está desconstruído, então você mostra só a perna, só o braço, depois a gente levanta a cabeça e o boneco começa a viver, a gente faz a manipulação direta. É lindo. E é essa daqui, ó. Gente, desculpa se eu errar, que faz tempo que eu não toco, mas... Inclusive essa música ganhou um prêmio, né? Foi, a gente conseguiu pela Funarte, né, aqui de São Paulo, Funarte. Foi na pandemia que a gente fez um vídeo dela. Tá no nosso canal do YouTube.
Se você acordar e não ver o sol, levante e abra a janela para um novo dia. Mas se as nuvens cobrirem todo o céu, não se desespere, espere o nascer de um novo dia. O amanhã parece tão longe, mas nos enche de esperança. Acredite na vida, não acredite na dor. Acredite no amor, nosso maior valor. Essa parte do violoncelo, tá, gente? Só foi fazendo a Rita aqui, não. Se você despertar no meio da noite e o sono demorar a voltar, pense nas coisas boas da vida. Eu sei que é difícil, mas se você não tentar, quem irá? O futuro só existe dentro da gente, da imaginação. Acredite no mundo, acredite em você, acredite nos sonhos, mesmo depois de acordar. Violoncelo. Essa minha filha dormia com essa música. Mas ela foi pensada pra ninar mesmo. Pra ninar. Ela é uma música muito, acho que muito... O nome dela é Despertar. Inspirada no Humberto. Mas... O Humberto tá muito inspirado, porque acho que a poesia dela é fantástica, assim, eu acho. Ela muito... E as músicas também surgiram muito assim, né? Tem a música da Vitamina, por exemplo, que eu fiz com a Rita, que a Vitamina foi a gente fazendo café da manhã. Aí ela tem uma brincadeira também, né? E aí só fica nisso, né? Nesse looping aqui.
Tem morango e chocolate, tem uva e abacate, tem pra todo mundo, tem. Ela igual um samba rock, né? Uma coisa assim que a gente fez e aí vai, né? A gente faz vai brincando com isso, com as coisas que coloca na vitamina. Aí põe um liquidificador, um som do liquidificador. O liquidificador faz parte da música. Tá, legal. O Samelão, que é o nosso percussionista, ele coloca as frutas lá, né? É porque a gente foi lá na cultura, a gente foi... Mas aí tem a fruta certa, né? Senão dá um som diferente. Dá um som diferente, tem que colocar as frutas certas. Exato. E no espetáculo da Viagem Lúdica a gente colocou o Muad, né? O Muad é um boneco que eu amarro no meu corpo, então minha perna é ele. Ele fica gigante. Ele é gigantão, assim, então ele vai dançando e eu falo, e as meninas vão cantando, vão fazendo junto comigo, né? É bem bonito. Uma espécie de coral, é bem legal essa música. Eu lembrei de um rapaz agora que eu trabalhei muito tempo em programa musical de televisão, né? Esses programas que o cara vai, canta a música dele lá. E tinha um rapaz, meu, que tipo... Assim, você via, eu senti, eu e outras pessoas vimos ali uma coisa diferente na música dele, porque não era assim uma grande composição, não era um negócio nada, não tinha uma grande poesia a música dele, mas era um negócio tão verdadeiro que era legal. Olha. Que ele era um copeiro, ele trabalhava como copeiro, a profissão dele era copeiro, e ele tinha vontade de ser cantor, e ele compôs uma música sobre ser copeiro. Olha. E o refrão era assim: eu sou copeiro e faço suco toda hora, eu sempre faço de laranja com acerola. Que legal. Cara, e esse cara, depois ele foi umas 2 vezes lá no programa, depois não vi mais ele, não vi que fim que deu, cara, mas era um cara que merecia, sabe, que essa música dele bombasse, emplacasse. Que legal isso. Tem uma coisa assim que eu escutei uma vez, uma programadora do Sesc falando pra gente, lá do Paraná ela era. Ela falou assim que o que ela mais gostava do Malas Portas assim, era a sutileza das coisas simples que a gente fazia se transformar em grande. Porque é fácil você pegar, por exemplo, um espetáculo da Disney. Esses dias eu fui assistir o espetáculo, não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas eu fui assistir o Rei Leão. O que é aquilo, gente? É fantástico. Você olha, você já... É grandioso aquilo tudo. Agora, você pegar, por exemplo, uma garrafa dessa e transformar ela num instrumento, ou pegar coisas simples, igual a Elis estava falando antes da gente começar, da dobradura que é feita do pontinho, da história do pontinho, e ela se transformando naquilo que é o simples, se transformar em grande, né? É difícil fazer simples. A gente acha que é simples, que é fácil fazer simples, e não é, de né? acampamento virar livro, tipo esse. Exato. Que a gente contou na beira da lagoa, a gente ia viajar, acampava muitas vezes, tava lá o violão, tava o instrumento. E é criando. E de uma maneira geral, fazer o bem feito é difícil, né? Difícil. Tanto grandioso, é que não tem jeito, quando você tem dinheiro, vamos falar o português claro, com certeza. você contrata um coreógrafo, você contrata também ele tá procurando padrinho aí, padrinho. Aí você... Aí sai, né? Não tem jeito. Agora, quando você tem que fazer com o que você tem na mão... Exato. Você tem na mão, é isso, tem que sair alguma coisa boa daí. Assim, viu? Eu, na minha infância, eu não tive uma infância abastada, morava de aluguel, minha mãe era costureira, tinha 4 filhos, estudamos em escola pública, como eu havia dito, né? E eu não ganhava brinquedo, não. Eu pegava o lixo. Uma vez eu achei uma caixa de papelão com um monte de tampinha de refrigerante, caixinha de fósforo. E eu comecei a desenvolver umas coisas assim. Eu fazia réplica de caminhão da Scania, ônibus, eu fazia casa também. E eu gostava de fazer uns tanques. E eu usava essas rodinhas, né, que era tampinha, para fazer um dia um amigo falou, mas eu colava, né? Já era grande já. Aí o amigo do meu irmão falou, mas tem que fazer um jeito desses carrinhos andarem. Aí eu pensei em canudinho, o palito de churrasco. Inventei a roda. E aí eu fiz os bonequinhos, os carrinhos rodarem, né? Pra mim foi assim, eureka. O brinquedo hidráulico você fazia também no Kids? Eu fazia, mas isso aí já era mais um livro de física que a gente pegou lá com um colega. Eu vou fazer essa ciência, tá livre, tá parado aqui, vou fazer essas experiências, né? E aí tinha lá como você fazer um robô hidráulico, tinha um braço, tinha uma seringa assim que levantava o braço, e tinha uma outra que ela rodava pra cá. Era muito legal. E aí eu inventei uma cidade com aquilo. Foi. Então eu fiz uma calha com
só que aquelas garrafas de 5 litros ou mais, cortei no meio, fiz uma calha enorme assim, coloquei no balcão. Aí eu fiz um barco com um pote de sorvete e uma vela com um saquinho plástico do supermercado. Liguei no ventilador. Aí eu tinha um robô hidráulico que pegava uma fubequinha, colocava nesse barco, aí eu ligava o ventilador, ele corria pela calha até o outro lado. Aí chegava do outro lado, tinha outro robozinho que eu pegava, tinha um ganchinho, né? E aí caía num tubo, e assim, isso era num balcão, né? E as crianças tudo vendo ali embaixo. Essa bolinha de bola de gude, né? Ela descia e eu deixava um triângulo assim, tipo um bilhar. E quando essa bolinha batia, elas espalhavam no chão. E aquilo era mágico. As criançadas piravam naquilo. E foi feito com material reciclável. Né? Só para voltando àquilo que eu queria dizer, que assim, eu não tinha recurso, mas tudo partia da imaginação. Então, se você tem uma ideia, né, e tem vontade, as coisas saem, acontecem. Você me fez lembrar de uma cena, você está falando da imaginação, né? Eu lembro que eu morava em Itaquera nessa época, eu tava voltando do centro, e aí eu tava viajando com uma caixinha de chiclete, sabe aquelas caixinhas que você... Aí eu montei um aviãozinho assim, e eu me lembro que eu fiquei brincando assim, enquanto você está... Aí tinha uma criança olhando, cara. Ela maravilhada, e eu viajando assim, olhando, sabia que ela tava me olhando, então eu tava ganhando aquilo pra ver até onde ia. E aí ela desceu desceu comigo no Itaquera e entreguei pra ela. Falei pra mãe dela, posso dar pra ela? Ela falou, pode. Aí a menina pegou e ficou assim e ela falou, tá quebrado. Aí eu falei, não, faz na boca o som que você vai ver o avião voar. Meu, ela fez assim, saiu andando assim. E é isso, incrível, entende? É o simples que pode se transformar. Boa. Acho que ele resume muito bem essa cena que eu vi. Eu acho que eu também aprendi muito trabalhando também na Nasaki Nash, porque eu tinha que se transformar. O Humberto vivenciou isso, a gente não tinha material para trabalhar. Então a gente tinha que fazer uma garrafa virar um instrumento, tinha que, com uma bola, se transformar em outro monte de coisa, sabe? Que a gente é isso, não tem recurso, vamos fazer o recurso acontecer com o material reutilizado, vamos pegar sucata, vamos fazer as coisas acontecer. Não é o ideal, seria o ideal ter uma estrutura como a gente falou aqui hoje, né? Mas não tem. Mas tem muito brinquedo divertido que você pode fazer com sucata. E a gente é meio suspeito para fazer isso, né? Para falar disso, né? Biobuquê, aquele lançador vai e vem. Muito, a gente fez pé de lata. Nossa. Perna de pau, telefone sem fio, aviãozinho, peão, com qualquer coisa. Jornal. Você pega uma tampinha aqui dessa garra, desculpa pegar a sua garra, faz um furinho, coloca um palitinho, vira um peão, né? E dá pra fazer um blade blade ali, pra bater um no outro, enfim. Bem rústico, mas dá pra fazer. Você não precisa gastar lá do Ben 10, gastar 500 conto pra fazer um peãozinho, a brincadeira acontece. E pra criança, isso daí tá valendo, não importa se é bonito, se é feio. Né? E isso aqui é uma coisa que até que eu gostaria de comentar, né? A criança, se você leva num lugar, ela não fica, nossa, que lugar bonito, que legal. Ela vai agir da mesma forma entrando num lugar bonito, ela vai comentar sendo um lugar feio ou não, né? E eu tive umas experiências com meu filho, assim, de levar ele em lugares que era assim, igual a nossa casa, tudo simples, né? Tudo, não desarrumado, mas arrumado, mas simples, né? E ele achava super legal, ia ver as coisas, assim, comentar, né? E é uma coisa que eu incentivo, a gente tem que elogiar as pessoas, tem que ver o lado bom das pessoas, né? Não ficar só vendo as coisas ruins. Você vê isso, isso fica muito claro quando eu dava presente pra minha filha, aniversário, você acabava o presente, ela ficava mais maravilhada com as caixas do que com os brinquedos, gente. Ela queria entrar na caixa, ela queria brincar com o brinquedo tá aqui, meu Deus. E é isso, porque aquilo é transformador. Eu escutei um pesquisador falando sobre isso, né? Falando sobre o brinquedo. Que hoje as crianças, tudo pra ela é apertar o botão e deixar ele funcionar sozinho. Uhum. Não tem a coisa dela transformar aquele coisa. Então, trazer caixas, tem um livro maravilhoso chamado O Homem que Amava Caixas, que é um livro de Stephen King, maravilhoso esse livro, é um livro infantil, que fala exatamente isso. O pai não sabia falar eu te amo pra filha, mas ele fazia de tudo com caixa pra ela. É lindo esse livro, é lindo. E é isso, né? É isso, a gente, às vezes não é só o material, criar aquela coisa. Nossa, de novo na pandemia, né? Quanto de coisa a gente virou um parque dentro da minha casa, né? A gente teve que eu coloquei balanço na casa, tinha tudo dentro de casa pra
a gente fez um fantoche, uma casa de fantoche, tudo, né? Porque é isso, a gente precisa também ter mais tempo, né? A minha filha fala assim que na escola as pessoas... Que eu dei aula na escola dela, né? E ela fala assim... Ai, pai, as pessoas ficam perguntando se você fica brincando comigo todo dia. Porque as pessoas conhecem, né? Me sabe como eu sou, eu dei aula lá. Sabe que na sala de aula eu tô trabalhando também. E é interessante, porque ela fala assim... Mal eles sabem que você não brinca comigo toda hora. Porque não tem como mesmo, né? A gente... Mas que seria maravilhoso se a gente conseguisse também ficar nesse momento, né? Do brincar. Que também é um momento que você vai precisar se dedicar. Porque brincar não é fácil também, né? Não é. É uma eu faço questão dedicação. De mexer com muita tesoura, cola, papel, sujeira, lixo, Exato. O meu filho. Que eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Assim, graças a Deus, a gente é privilegiado, nossos filhos não passam na necessidade, nós todos aqui, né? Eu contei que eu tive uma infância difícil, que eu fazia os brinquedos e tal, né? O meu filho ganha bastante brinquedo, porque a gente tem bastante amigo, no aniversário, no Natal. Ele brinca com os brinquedos? Brinca. Mas chega uma hora que ele, tipo, não é mais interessante pra ele. Por exemplo, ele ganha um foguete pra pegar sua água ali. Ele ganha um foguete, né? Tem lá, tem um barulhinho, tem um astronauta. Brincou 2, 3 meses, mas começa a pegar, ficar esquecido lá. E o que meu filho gosta? Ele gosta que eu faça os brinquedos pra ele. Porque eu tenho essa habilidade, né? Eu até falei do Enaldinho, que a gente tá meio que cortando assim, né? Que tem coisas que, né, a gente conversa e tal, também não vou, como eu falei, julgar, né? Mas ele queria um bonequinho do Enaldinho e um tal de Zap lá, né? Ó, Enaldinho, se você tiver... Vou contar isso. Esse ninguém tem. Aí eu fui ver o preço do boneco. 350 conto. Eu falei, meu Deus. E ele queria. Eu falei, peraí. Eu fui lá, abri o computador, eu fiquei vendo aquilo lá, eu peguei um papel e comecei a passar fita e olhar e ver o formato e tal. Pá! Saiu o boneco. Igualzinho, só que de papel. Eu gastei um rolo de fita, papel, os desenhos, que todos os desenhos que ele fazia, né? Falei, vamos fazer o que com esse monte de desenho? Não quero jogar fora, mas também, né? Vou reaproveitar. Perguntei pra ele, ele falou, não, pode usar, papai, faz o brinquedo aí. E ele ficava na minha bota. Cadê meu brinquedo? Todo dia ele chegava, que dá um certo trabalho, né? E eu fiz os dois bonecos, o tal do Zap e o tal do próprio Enaldinho. E ele fica brincando com aquilo lá. E esses foram os dois últimos, porque quando ele gostava do Sítio do Pica-Pau Amarelo também. Nossa Senhora, eu lembro. Ele era, assim, todo dia ligava e queria ver. Né? Teve uma festa. Teve uma festa, inclusive, que ele queria o tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele não sossegou enquanto eu não fiz todos os personagens. A Dona Benta, o porquinho lá, a Bicó, a Emília, eu fiz todos assim, com papel. E ficaram bem bonitinhos, né? Meu sogro até brinca, mano, você podia vender isso aí na Praça da República. Eu falei, eu queria ter uma indústria, né? Mas com plástico, Como, de licença, né? Mas é isso. O brinquedo que eu mais gostei na minha infância foi carrinho de rolemã. Nossa, nem fala. Mas não era só andar com carrinho de rolemã, era construir o carrinho, fazia parte da brincadeira. E na mecânica, né? Gente, eu tô onde Deus na minha hora virar alface. Tocar a partida. Tem a música que tem. Vamos fazer essa e a gente encerra. Quem quiser contratar, quem quiser entrar no site. Fica pra nós. Companhia Malas Portam. Deixa eu ver aqui. Nós vamos tocar agora a música Na Beira da Lagoa, que já citamos aqui, que era uma música de acampamento que surgiu na nossa amizade. Quando ele fala acampamento, não é acampamento de criança, não. Era nós acampando. Nós acampando. A gente ainda não tinha muita ideia do que ia ser a nossa vida, né? Nem das nossas criações, né? Reggae. Reggae, reggae. Ai, que coisa boa, a gente ver o sapo na beira da lagoa. Ai, que coisa boa, a gente ver o sapo na beira da lagoa, na beira da lagoa.
na beira da lagoa, na beira da lagoa. Fui à beira da lagoa e vi um sapo coachando numa boa. Reggae. 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 Ele me perguntou: que fazes aqui à toa? Eu lhe respondi: sou uma pessoa, não estou numa boa, não. Não estou. Por que não? Por que não? Por que não? Não. Estava à beira da lagoa e vi uma princesa caminhava numa boa. Eu lhe perguntei: que fazes aqui à toa? Ela me respondeu: fui enfeitiçada para ser uma pessoa. Ah, pessoa. Foi então que eu lhe perguntei: como tirar esse feitiço? Ela me disse que é só com amor, é só com amor, é só com amor, é só com amor. Então, assim que acontecer, o nosso amor, o nosso amor, nosso amor, o nosso amor. Ai, que coisa boa a gente ver o sapo na beira da lagoa. Ai, que coisa boa a gente ver o sapo na beira da lagoa, na beira da lagoa, na beira da lagoa, na beira da lagoa, na beira da lagoa. Reggae, reggae, reggae. Reggae. E esse aqui, ó. Aê, Foi pra Itália e a gente ficou. Mas a história foi. A história foi, chegou.
Maravilha. É isso aí, gente. Esse foi mais um Faladoria. Tive a honra de receber aqui Malas A honra toda nossa. Portam. Malas Portam. Companhia Malas Portam. Companhia Malas Portam. Meu, recomendo muito. Os pais aí, acessem o canal do YouTube. Professores também. Os professores, né? Quiserem saber do trabalho. Escola. E é isso. Mais uma vez aqui com vocês, Pedro Rodrigues. Alô, Secretaria da Educação. É isso aí, gente. Esse foi mais um Faladoria. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigado. Lucy View Faladoria.